quiser rever o conteúdo, eu vou estar disponibilizando a aula para a gente. Então, como eu falei, hoje o tema da aula é bandagens, né? Bandagens estéticas. Nós conhecemos, né, tem vários tipos de bandagem, né? Entre elas, tem a termoterapia e a crioterapia, que ajudam a combater a gordura localizada, né? A lipodistrofia. O termo crio vem do frio, né? De gelado. Então, né, a terapia é o protocolo, né? Uma massagem, a sessão de crioterapia. Então, é utilizado, o termo crioterapia é utilizado para descrever, né, os protocolos que usam o gelo como o principal componente, né, o gelado como principal componente. Teve já alguns estudos científicos que mostram que quando a temperatura do nosso corpo fica ali abaixo do ideal, né, o nosso corpo, a temperatura correta é 37 graus, né, de 36 a 37. Quando essa temperatura abaixa bruscamente, o nosso corpo, na verdade, o hipotálamo, né, que é uma parte lá no nosso cérebro, que é o responsável por equilibrar ali, né, a temperatura do nosso corpo, é o que controla a temperatura do corporal, ele manda, né, uma mensagem para o nosso sistema nervoso, que vai mandar mensagem para os nossos anticorpos, para as nossas células, para voltar, né, a temperatura ao ideal. Isso aumenta, né, a nossa taxa metabólica e vai fazer com que o nosso corpo vá buscar lá nas células adipócitas mecanismo, energia para poder esquentar o nosso corpo novamente. Então, em repouso, você vai estar queimando calorias quando a gente utiliza dessa ferramenta, né? Tanto a crioterapia quanto a termoterapia, porque você alterou o padrão do seu corpo. Então, o seu corpo vai estar fazendo esse gasto calórico para voltar ao normal, para regular novamente a temperatura. Além de ajudar na gordura localizada, na lipodistrofia, a crioterapia também ajuda na flacidez do nosso corpo. Por quê? Quando tá frio, a gente tem a tendência de contrair. Então, a pele vai contrair, vai ser contraída, vai haver uma refração daquela pele. É claro que é sutil, né? Tem que fazer várias sessões para dar uma melhora ali efetiva. Mas tem também a melhora da flacidez daquela pele, tá? Essa é uma técnica que ela é muito utilizada principalmente no calor, né? Não é indicado para estar usando agora no frio, porque se a pessoa já está com frio, vai esfriar mais, não é legal, né? Causa o desconforto térmico do nosso cliente e pode até gerar complicações. Quando a gente faz tanto a crio quanto a termoterapia, nós não podemos fazer no corpo inteiro. Esse é um protocolo que nós utilizamos apenas localizado. Por quê? Como ele acelera, né? No gelado ele tem a vasoconstrição e no quente, né, na termoterapia, tem a vasodilatação. Os dois mecanismos vão forçar o nosso batimento cardíaco, vão forçar a nossa circulação, né, o sistema circulatório. E isso pode gerar um estresse, uma fadiga muscular muito grande, uma fadiga no sistema circulatório muito grande. Então, não é indicado fazer no corpo inteiro. Sempre quando a gente vai fazer essas terapias, nós utilizamos local. Se a cliente, né, está sentindo incomodada com mais de uma região do corpo, em uma sessão você faz uma região, na outra sessão você vai fazer a outra região, tá? Vai dividir ali, então, o corpo dela por sessões.
e no restante do corpo, você vai estar utilizando um creme neutro ou um óleo neutro só para estar fazendo a massagem. Ó, eu fui falando e não troquei os slides. Empurguei. Para fazer a técnica da bandagem fria, a gente utiliza o gel crioterapia, e tem ativos nele que ajudam a reduzir a temperatura corporal, como, por exemplo, a cânfora, o mentol, né, que deixa gelado, né, refresca ali aquela região com mais rapidez. As regiões que a gente vai, né, envolver com as ataduras, essas ataduras podem ser elásticas ou não, tá? É mais comum a gente utilizar as bandagens de crepe, igual essa que está na imagem mesmo. As regiões do corpo, né, que a gente vai fazer no cliente, tem que estar envolvidas com essas ataduras, e essas ataduras é que vão estar embebidas com a água gelada e a solução para bandagem crioterápica. O que tem nessa solução? É uma solução canforada. E a gente, como a gente viu na aula passada, também pode estar colocando, pode estar diluindo nessa solução canforada o sal, o, o sal termal, porque ele vai estar ajudando a acelerar aquele metabolismo, a eliminar as toxinas ali daquele local. Aqui tá as imagens mostrando, né, a bandagem sendo umedecida para poder estar aplicando no corpo da cliente. E aqui, nessa imagem, está mostrando como que você vai estar envolvendo. Ó, na primeira imagem ali, né, na letra A gente passou o gel crioterápico no corpo da cliente, e nas demais, como você estaria envolvendo o corpo dela. Na imagem, né, da letra D, não vai estar sendo, só para vocês visualizarem como que é no glúteo e na coxa, tá? O dia que você for fazer abdômen, você não vai fazer perna, tá? Igual eu falei agora há pouco, a gente vai estar separando essas regiões por seção. Mas dá para a gente trabalhar com essas ataduras no corpo inteiro, tá? Braço, perna, glúteo, abdômen. Dá para a gente realizar ele no corpo inteiro. O local que as clientes mais pedem é abdômen. A gente precisa ter alguns cuidados, né, para poder estar aplicando a crioterapia. Por exemplo, não aplicar se a pele tiver com algum tipo de lesão. Qualquer arranhadinho que seja, já vai arder. Por quê? Porque o gel crioterápico, ele tem cânfora, ele tem mentol. Então, vai arder muito ali naquela região. Mesmo se a pele não tiver lesionada, se ela tiver com sensibilidade, não é interessante fazer, tá? Se ela pegar muito sol, né, tiver queimadura de sol, também não é legal fazer para não piorar a sensibilidade daquela pele. Se ela tiver com a psoríase, também não pode estar aplicando no local, tá? E sempre que for fazer a aplicação, perguntar, né, para as pessoas sobre pressão alta, né, se está assim, tendo alguma sensibilidade, conversar com o cliente. Se ela estiver tomando o medicamento certinho para hipertensão, não tem problema, pode ser feito. Mas qualquer mal-estar que ela sinta durante a sessão, a gente remove, tá? Pode ser, né, que dê alguma sensibilidade na pele. Então, o que ela vai sentir? É só gelado, ela não pode sentir queimar, tá? Isso no caso da crioterapia. Se ela sentir ardor,
como se estivesse queimando, a gente remove. Por quê? Porque o gelado queima mais do que a própria termoterapia. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa também é que a gente nunca pode ocluir com filme plástico, com aquele PVC, tá? Porque senão você também pode gerar uma queimadura na pele da cliente. O cliente, ele deve ser orientado a tomar banho, para ele esperar no mínimo 2 horas após o procedimento, porque depois de 2 horas, o gel crioterápico que você vai ter aplicado ali na pele do cliente vai parar de fazer efeito, não vai perder ali o efeito, né, no princípio ativo. Então, se ela tomar o banho antes de dar 2 horas, pode dar choque térmico no corpo dela. E se ela tomar, se ela passar, né, de 2 horas, não tem problema nenhum, porque vai parar de fazer efeito, vida que segue, tá? Então não tem problema se passar de 2 horas, só não é interessante tomar antes de 2 horas. Outra coisa também que é muito interessante, muito legal vocês recomendarem para as clientes, é elas não fazerem atividade física logo após o procedimento. Por quê? Se eu estou gelando o corpo da cliente, eu quero que ele aqueça só para quê? Para gastar a energia que está lá depositada nas células adiposas. Se eu fizer a crioterapia e a minha cliente for para uma esteira, não vai ter adiantado de nada. O corpo dela vai falar, não, peraí, não precisa gastar a gordura que está estocada, não. Ela vai esquentar sozinha, tá? Então, a gente pede para a cliente ficar quietinha, em repouso, para o corpo dela estar aquecendo sozinho. Nem um lençol a gente coloca, né? Pede para ela não nem se cobrir, nem colocar blusas de frio para tentar aquecer o corpo. Para o organismo dela, né? Para o hipotálamo, comandar ali que gaste o reservatório que, né, de gordura que está ali nas células adipócitas. Tranquilo até aqui? Então, né, um exemplo, né, essa técnica da crioterapia, ela pode ser associada a recursos de permeação ativa, como a fonoforese, a iontoforese, com recursos de massagem, né, eletroestimulação, a vacoterapia. Todos esses procedimentos, se você for aplicar, tem que ser aplicado antes da bandagem, para não aquecer o corpo dela, para não aumentar a temperatura corporal. Depois que você fizer a bandagem, você não faz nem a massagem. O máximo que você pode fazer é uma drenagem, tá? Para não estimular a microcirculação, para deixar ela aquecer sozinha, deixar o corpo aumentar a temperatura corporal dele sozinho. Outro tipo de bandagem que é bem utilizado ultimamente é a gessada. Nesse processo, as ataduras têm, né, associado ativos lipolíticos e vasodilatadores. Não é um gesso, simplesmente um gesso, né, de colocar no braço. É um gesso com ativos, tá? Que esses ativos têm o objetivo de redução de medidas, né, de eliminar as toxinas daquela região. O calor que é provocado pela reação química do gesso com a água quente vai promover uma vasodilatação naquele local, favorecendo assim os ativos, né, a permeação dos ativos que estão no gesso. Você também pode estar fazendo a aplicação dos ativos direto na pele da cliente. Se você colocar, né, os ativos termolíticos na pele da cliente,
aí sim você pode estar utilizando o gesso de farmácia, tá? Mas o gesso com princípio ativo, ele é muito mais eficaz. Mas esse da farmácia dá para quebrar um galho se você colocar né, os princípios ativos ali direto na pele da cliente, tá bom? Por que que o calor, né, que é provocado? Quando a gente coloca o gesso, assim que ele endurece, a cliente sente aquecer aquela região. Chega a transpirar, né? E isso, ela tá ali eliminando aquelas toxinas que estão naquela região. A gente deve, antes de colocar o gesso, fazer a esfoliação no local para remover ali, né, as células mortas, eliminar toda aquela sujidade que está na pele, para melhorar a permeação daqueles ativos. Pode estar colocando, né, igual eu falei, os princípios ativos na pele da cliente, porque daí assim, eles vão permear muito mais fácil. E depois que você aplicar esse ativo, vou colocando as ataduras. Como é que a gente vai umedecer essas ataduras, né? Esse gesso? Com uma água morna, tá? A gente tem que proteger a atadura com isso filme, para dar uma firmada ali, né, no gesso. E o que eu gosto de fazer também é pedir para a cliente levar uma cinta modeladora, porque daí vai firmar ainda mais e ela vai ter segurança para se movimentar sem quebrar o gesso. Por quê? Porque ela tem que ir embora com esse gesso. Ela tem que ficar, no mínimo, 2 horas com o gesso no corpo dela. Do mesmo jeito da crioterapia, os produtos, né, os princípios ativos, tanto do gesso quanto que você colocou na pele, vão estar sendo absorvidos. E depois de 2 horas, eles vão parar de fazer. Porém, quanto mais tempo ela ficar com o gesso no corpo, mais vai ser a modelagem, maior vai ser a modelagem do corpo dela. Que esse procedimento da bandagem engessada é conhecido como lipoescultura gessada, porque você vai estar modelando aquele corpo. Quando a gente coloca um gesso, que a gente quebra o braço, quebra uma perna, que a gente põe o gesso e fica vários dias com ele, quando a gente tira, aquele membro que a gente ficou de gesso, ele está menor, por causa da compressão e porque a musculatura também ali diminuiu, né? Por falta do uso, né? Por causa da imobilização que foi feita pelo gesso. Algo parecido acontece quando a gente faz a lipomodelagem. A gente consegue, não que esteja queimando gordura, né? Porque o princípio ativo vai agir só por 2 horas. Mas se ela ficar, quanto mais tempo ela conseguir ficar, mais vai estar modelando aquele corpo. E não é efeito sanfona, tá? É claro que se... Efeito sanfona não, é efeito Cinderela. É claro que se ela comer, né? Se ela ficar igual uma capivara louca e sair comendo tudo, ela vai perder o resultado. Mas com uma sessão, a gente consegue modelar aquele corpo, sim. Para preparar a atadura gessada, é necessário segurar ela na vertical, dentro de um recipiente, e ir despejando lentamente a água, que pode ser, eu prefiro que seja morna, porque daí o ativo permeia mais fácil na pele, tá? Por causa do calor. Mas, se não tiver como aquecer a água, pode ser a água natural também. Depois que a gente umedece a atadura por completo, a gente tira o excesso da água para não ficar escorrendo na pele da cliente, né? Ela não pode estar encharcada, tá? A gente vai solicitar para o cliente que fique na posição mais ereta possível para a bandagem não ficar frouxa.
Como é que a gente vai fazer? A gente vai pedir para a cliente, né, ficar em pé, né, posicionar os pés na mesma direção, na mesma altura ali dos ombros, flexionar ligeiramente os joelhos e elevar as mãos. Levar a mão lá para cima, lá para o alto, como se ela estivesse se espreguiçando. Nessa posição, a gente pede para ela prender a respiração e envolve ela com as bandagens. Aí a gente vai estar ali pressionando bem, né? Aperta bem a bandagem e vai passando a mão para o gesso virar uma massa só, né? Um concreto. E assim que a gente termina, ele meio que instantaneamente já endurece. Depois que você envolveu ali, então, a bandagem, você vai pegar o filme, né, o filme de PVC, e envolver o corpo dela, né, em cima do gesso. Você vai vir com isso filme para proteger. Na hora que você termina de passar o isso filme, a cliente já fala: nossa, que quente! Que é o que você quer. Você quer que esquente. Então, a gente está fazendo ali a vasodilatação, está estimulando a microcirculação periférica e a diurese dela também vai aumentar, porque ela está estimulando o corpo a eliminar aquelas toxinas. Daí eu venho eu peço para a cliente, né, trazer a cinta modeladora, que depois que eu coloquei isso filme, eu venho e ajudo ela a colocar a cinta modeladora e mando ela para casa. E oriento, né, que tem que ficar no mínimo 2 horas com esse gesso. Quanto mais tempo ela conseguir ficar, melhor vai ser o resultado. A cliente pode estar voltando, né, para o salão para poder estar removendo o gesso ou removendo em casa. Daí eu oriento, né, também, se for fazer, né, para tirar em casa, e dentro do box, para não sujar a casa inteira, porque o gesso ele vai esfarelar e vai fazer sujeira. Ela vai murchar um pouco a barriga, puxar o gesso para frente e cortar com uma tesoura, de preferência sem ponta, para não ter perigo dela se machucar. Não é aconselhável, né, pedir para a cliente desenrolar o gesso, porque senão vai virar uma anarquia no banheiro dela, vai virar uma bagunça e ela vai xingar até a sua 15ª geração. Tá? Então, orienta a cliente a estar recortando a bandagem com a tesoura sem ponta para não se machucar. O sal lipotérmico que a gente pode estar utilizando na bandagem térmica, né, ele vai ajudar o nosso corpo a eliminar toxinas, porque ele vai estar estimulando ali o metabolismo e a queima ali dos adipócitos. Vai estar melhorando o aspecto da pele, deixando ela mais nutrida, né? Vai estar eliminando ali aquela sujidade. E ela também, esse sal lipotérmico, ele é excelente para redução de gordura, por causa do aumento do metabolismo. Esse a gente viu o vídeo dele. Eu ia falar ontem, não foi ontem, né, que a gente teve aula, foi na segunda. A gente viu o vídeo da moça explicando sobre ele na segunda-feira. A talassoterapia, além da gente colocar, né, o sal lipotérmico, a gente vai estar utilizando também água com princípios ativos marinhos, né? Quem estudou, quem apresentou lá no seminário da terapia alternativa, falou para a gente que talassoterapia vem do mar, né? Então, a gente vai estar utilizando algas marinhas, né? Princípios ativos como, né, o ionto, as algas marinhas, para estar ali ajudando a eliminar aquelas toxinas, vai estar melhorando o processo enzimático das nossas células.
Então, além de melhorar, além de reduzir, né, a gordura localizada, vai melhorar o aspecto da pele, vai melhorar a celulite. E aqui a termoterapia, que a gente também já falou, mas é quando a gente aumenta ali a temperatura do corpo, né, sai do padrão, né, do normal, aumenta ali a sudorese, e com esse suor, né, as toxinas também vão sendo eliminadas, porque o sistema responsável para eliminar as toxinas é o nosso sistema. A sudorese faz parte, né, o suor vai fazer parte, então, do nosso sistema excretor, então a gente está ajudando a eliminar aquelas toxinas. A gente pode estar fazendo a bandagem com ativos termoterápicos e acrescentando o calor da manta térmica. Algumas mantas térmicas estão vindo agora também com LED vermelho. O LED vermelho, ele ajuda a restaurar os danos causados na pele. Então, vai ajudar a melhorar, mas só o calor já vai estar favorecendo, então, ali o gasto metabólico. Lembrando que não pode passar de 42 graus, tá? Essa manta térmica. Então, do mesmo jeito que o hipotálamo vai responder ao frio, né, ao crioterápico, ele também vai responder ao termoterápico, porque saiu do padrão dele. Então, ele vai gastar, vai lá pedir para as nossas células e buscar nas células adipócitas energia para estar voltando a nossa temperatura, o nosso termostato ao normal, a nossa temperatura corporal ao normal. Quando a gente faz essas alterações, né, de temperatura, a gente não pode ajudar o nosso corpo a trabalhar. Ele tem que trabalhar sozinho, da mesma do crioterápico. A diferença é que na termoterapia você pode, não só pode, né, como deve fazer a modeladora, fazer a massagem. Por quê? A massagem vai estar acelerando ainda mais a circulação, acelera ainda mais o metabolismo. Então, o gasto calórico vai ser, então, a gente vai reduzir mais medidas fazendo a massagem. Eu gosto muito de estar utilizando o Indermo quando eu faço a termoterapia, que daí a gente tem um resultado fantástico. Eu sou apaixonada com o Indermo. E colocando a termoterapia junto, o resultado é top. Tanto para redução de medida, melhorar. Alguma dúvida? Dúvidas? Eu vou mostrar agora para vocês, então, um vídeo falando um pouquinho da bandagem engessada, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Não precisa ir lá no AirPod, não, porque fazer só vou mostrar o vídeo, tá?
É a preparação da bandagem. Vitória, Oi, às vezes você puder mandar o link, porque tá travando bastante. mando sim. Mas esse foi só mostrando mesmo como é que faz a preparação. Eu vou mandar lá no WhatsApp, então, para vocês o link do vídeo. Tá bom, obrigada. Vitória, o vídeo pra gente tá sem áudio. Eu estou enviando para vocês no WhatsApp o link.
Eu vou abrir aqui a minha câmera para fazer a demonstração para vocês de como colocar a bandagem, tá? Só me fala se vocês não estão conseguindo visualizar. Oiê! Estão conseguindo me ver? Meninas, responde para mim. Eu não estou conseguindo ver o chat agora. Vocês estão conseguindo ver o modelo? Sim, Vitória. Obrigada. O que eu peço para a cliente fazer? Quando a gente está fazendo o procedimento, para ganhar tempo, né? Tempo é dinheiro. Então, a cliente em pé, a gente vai colocar o esfoliante na mão e aplicar em toda a região, tanto, né, nas costas, na frente, remove o esfoliante, bem concluído, pode ser, se você for fazer a crioterapia, vai vir com gel crioterápico em toda a circunferência. Se for fazer a termoterapia, vai vir com fluido termolítico, para depois vir com a bandagem. Daí você vai estar com a bandagem umedecida. Essa bandagem, ela não está umedecida. É só para demonstrar para vocês, tá? Então, separa um pouco as pernas e a gente flexiona o joelho levemente, leva a mão lá em cima para que puxe um pouquinho o ar para poder ficar mais menor. Eu vou vir com as atacaduras e envolver o corpo dela. Estão conseguindo visualizar? Põe força para comprimir, para não deixar ela frouxa, tá? Coloquei a pontinha dela para dentro aqui, para ela não se bem com outra, para poder fazer toda a região. Pressiono. E prendo a pontinha de novo na de baixo para não soltar. Depois que eu envolvi, pode relaxar, tá? Depois que eu envolvi, ficou firme ali, eu vou vir com isso. Se eu estiver fazendo a crioterapia, eu posso colocar isso firme? Acho que não, né? Você acha ou você lembra de eu ter falado? Eu lembro de você ter falado, mas eu fiquei em dúvida por causa do vídeo que a gente acabou de ver. Não, é porque aquele vídeo é da bandagem engessada. Então, por isso que eu fiquei meio em dúvida. Eu ia até ia te perguntar. Ah, tá. A bandagem engessada, ela é quente, tá bom? Então, ela pode ocluir. Quando é crioterapia, a gente não pode ocluir, porque senão a gente queima, pode gerar uma queimadura, uma lesão ali na pele da cliente. Tudo que é gelado, nós não ocluímos. Nem com isso filme, nem com a manta metalizada, tá? A gente deixa aberto para poder evaporar ali a cânfora ou o mentol. Querem ver enrolar a bandagem em outra parte do corpo? Ou deu para entender? Se tiver como, eu quero ver, porque eu não vi tudo que eu tava vendo no vídeo. Qual região? Qual região você quer ver? Pode ser na perna mesmo. Essas bandagens que eu estou
mostrando, elas foram utilizadas já. Depois que eu usei elas com vinhoterapia. Depois que você utiliza, você pode estar lavando elas e reutilizando, tá? Não tem necessidade de ser descartável. Depois que ela secou direitinho, a gente consegue enrolar ela. Ó, dobra a pontinha e vai enrolando bem firme para virar aquela bolinha lá de novo. É mais fácil você aplicar na pele, né? Envolver o corpo da cliente com ela enrolada do que com ela aberta, tá? Para ela não ficar frouxa. Então, a gente enrola a bandagem todinha de novo. Daí vai apertando para ela ficar bem firme, tá? É claro que eu só trouxe duas aqui, mas quando você for atender a sua cliente, a bandagem já vai estar pronta, né? Vai estar enroladinha, aguardando o procedimento. Na perna, a gente vai fazer. Não sei se vocês perceberam que eu coloquei do distal para proximal. Na perna é a mesma coisa. A gente vai colocar distal para proximal. Por quê? Conforme você vai apertando a parte de baixo, a linfa vai subindo. Como se a bandagem fosse a perna aqui agora, tá? Só para vocês entenderem. Então, a gente vai enrolando de baixo para cima, para ir fazendo a compressão com a bandagem e a linfa ir subindo. Conseguiu entender isso que eu falei agora? Entendi. Então, aqui na perna, vocês não conseguem ver, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho a minha câmera para vocês verem. Volta. Na perna, eu vou fazer do distal para proximal. Então, eu vou vir do joelho e vou subindo. Pressiona, puxa com pressão, para ir subindo a linha. Segue, né? Separar as pernas, se ela estiver junto as pernas, você não consegue envolver o corpo dela. A faixa acabou, a gente põe a pontinha dela para dentro para ela ficar firme. Ok? Ok. Quer ver mais alguma região? Como é que faz? Meninas, só a Camila que vai conversar comigo hoje? Alguém quer ver alguma outra região? Como é que faz? Como é que aplica a bandagem? Ah, desculpa minha falta de educação, viu? Essa é a Janaína, minha cunhada. Janaína, essas são as minhas alunas. Alô, menina. Boa noite, Naina. Boa noite. Ela está cobrando cachê por hora, gente. Então tem que fazer valer a pena. Vamos usar essa mulher. Vocês querem ver alguma outra região? Deu para entender direitinho? Deu sim, Vitória. Toda a aplicação de bandagem a gente faz com a cliente em pé, tá? Porque daí assim a gente consegue comprimir melhor a região. Depois que você envolve, né, a bandagem no corpo da cliente, aí você pode pedir para ela estar deitando e se for manta térmica, se for a bandagem térmica, você vai colocar a manta térmica nela. Se for a bandagem engessada, você vai colocar
a cinta modeladora e vai liberar a cliente. Se for a crioterapia, a bandagem, ela vai ficar deitadinha na maca até finalizar a sessão dela. Finalizou a sessão, você vai remover a bandagem e vai orientar ela a aguardar 2 horas no mínimo para poder tomar banho. Obrigada, Jana. Boa noite, menina. Boa noite, obrigada. Dúvidas? Por enquanto, não, doutora. Joia. Qualquer coisa, estou à disposição lá no WhatsApp, tá bom? Uma excelente noite para vocês. Até sexta-feira. Tá bom, obrigada. Boa noite, até Boa sexta. noite, até sexta.